Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Willer, sou professor de língua portuguesa e eu estou criando esse vídeo para tratar um assunto que por muitos é desconhecido, que é a redação oficial, de uma maneira bem simples, bem objetiva, para que você consiga resolver questões e se sair muito bem na sua prova de concurso público, beleza? A princípio, essa aula é uma aula destinada aos meus alunos da minha turma isolada aqui no presencial. É, porém, em breve eu pretendo tornar esse vídeo público, compartilhar no meu canal. E se você veio aqui para aprender um pouco sobre redação oficial, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta de que você vai conseguir acertar muitas questões na sua prova que tiver esse item no seu edital. Beleza? Antes de qualquer coisa, deixa eu te contar uma ideia aqui. Ó. O assunto redação oficial, por muitos, é visto como algo tipo, desconhecido. E o que eu tenho para te falar é que tem muita gente que me pergunta assim: ei, professor, quer dizer que eu não vou ter que fazer um texto? E sim, você não vai ter que fazer um texto na sua prova. O assunto redação oficial não é aquele assunto que você viu lá com a tia Doris Cleide, que falava sobre uma dissertação argumentativa. Não é isso, não. Você não vai ter que você não vai ter que escrever algo no dia da sua prova quando esse item aparecer no seu edital. Você vai resolver questões acerca deste conteúdo. Agora, o que é o assunto redação oficial? Bom, redação oficial, ele é um assunto pautado neste manual que já aparece aí em tela para vocês, que é o Manual de Redação da Presidência da República, que está na sua terceira edição, a última foi em 2018, beleza? Faço esse vídeo aqui em 2023, mostrando para vocês como que isso é cobrado nas provas ainda hoje, tá bom? Então, saibam que esse conteúdo, ele vai servir sim para você que faz uma prova de, sei lá, um concurso para tribunal. Algumas carreiras policiais chegam a cobrar esse conteúdo, como PF, PRF, normalmente vem. Enfim, outros cargos também exigem isso aqui. Eu vou além e eu vou falar um ponto de vista meu. Eu costumo dizer que o assunto redação oficial, ele é importante para qualquer servidor público. Eu digo que é muito necessário que todos os servidores públicos, ou seja, concursados ou que tenham só cargos em comissão, que tenham noção de como que funciona os documentos oficiais. Afinal de contas, esse assunto aqui parece que eu sou professor de língua portuguesa, parece que eu me sinto muito mais útil. Às vezes a gente está ali trabalhando alguns conteúdos como oração subordinada, enfim, e aí partícula apassivadora, e às vezes o aluno está me olhando ali na aula e falando assim, cara, esse assunto não vai servir de nada na minha vida. E eu te falo, essa é a aplicação. Nós vamos pegar então alguns conteúdos gramaticais e conseguir aplicar aqui e perceber que assim vai dar tudo certo. Então assim eu me sinto mais útil de verdade. Então entendam que a gente vai ter muita informação legal durante essa aula para falar sobre o que é redação oficial, o que o manual diz acerca disso, em que momento que a gente vai usar e como que as questões costumam cobrar esse conteúdo. Vamos lá então? Vem comigo. Ó, eu começo então aqui o nosso curso, deixa eu trazer aqui, com a primeira ideia, que é essa daqui. Ó. São aspectos gerais da redação oficial. Então, quero mostrar para vocês um panorama do que é uma comunicação oficial. E eu já digo o seguinte, ó, a finalidade da língua é comunicar, vamos ir marcando aqui a brincadeira, a finalidade da língua, de fato, é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita, e para que haja a comunicação, nós temos que ter três elementos. Vejam, ó, nós precisamos ter alguém que comunique, que normalmente a gente conhece isso lá na gramática como a primeira pessoa, algo a ser comunicado, que no caso aqui vai ser a mensagem em si, tá bom? Ou basicamente a terceira pessoa, e alguém que receba essa comunicação, que aí a gente vai entender como a segunda pessoa, né? Ou quem de fato vai receber essa informação lá na frente. Acontece, pessoal, que aqui a gente vai fazer um vínculo do que é a comunicação com o que eu preciso tratar de comunicação oficial. Então, a comunicação oficial, como você já consegue perceber, é como o serviço público ele cria os seus atos, ou seja, todos os seus documentos, tudo aquilo que que o serviço público, que a administração pública precisa apresentar, externar, expor, a gente vai ver
que vai ser a partir de um ato, né, de um ato da administração. E aí o pensamento agora é esse, ó. Observem esse desenho agora aqui, ó. O serviço público, ele, ó, vou marcar aqui, vou pegar o marca-texto. O serviço público, vejam, ele quem comunica, ele é o responsável. Esse alguém que comunica para a redação oficial vai ser sempre o serviço público. Então aqui eu já te conto uma coisa. Observa a uniformidade da setinha. A gente sempre vai ver que o serviço público ele se comunica. Como essa resposta vem, pouco importa para o serviço público, tá bom? Ele vai receber de todo modo. Só que, enquanto serviço público, enquanto aquela máquina que está ali à disposição da sociedade, a gente precisa entender que haverá uma forma padrão, vamos usar essa palavra agora, organizada, uniforme de se comunicar. Essa é a ideia. Então vejam só, o primeiro ponto que você deve perceber é que o serviço público ele vai se comunicar, ele vai encaminhar alguma coisa. Acontece que isso que ele vai comunicar, vou colocar aqui numa cor diferente para a gente ir destacando, ó. O algo a ser comunicado, aqui, ó, é o assunto que tem a ver com o serviço público. Então, de cara, eu já te falo assim, mano, não importa o que você quer mandar de e-mail para sua mãe, não importa se você, sei lá, quer enviar uma carta para um namorado, mano, não é isso. A gente está aqui falando sobre assuntos relacionados à administração pública, e esse é o ponto, beleza? É só disso que me interessa. A gente vai ver que tem vários itens que pautam essa brincadeira. Por fim, eu quero te mostrar ainda que, aí eu vou colocar aqui mais uma cor, vou pegar aqui o verde, ó. Aquele que vai receber a informação pode ser o próprio serviço público ou então um particular. Então percebam que a uniformidade ela existe. A gente vai entender que haverá sempre um único comunicador e eu posso ter diversos recebedores, vamos dizer assim, receptores dessa mensagem. Então, o assunto é sempre relativo à administração pública, nunca vai ser diferente disso. E se a questão trouxer algo relacionado a algo muito pessoal, mano, não é redação oficial. Ponto. Não é redação oficial. Beleza? Aqui eu quero, inclusive, já trazer uma ideia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, com a ideia de impessoalidade ou não. Mas pensa comigo, ó. Imagina que você que está me assistindo agora, você seja, sei lá, seu pai seja delegado da Polícia Federal. E você vai passar no concurso da Polícia Federal. Olha que bacana. Então, você vai ser um agente da Polícia Federal e o seu pai é o delegado. E lá dentro da instituição, você quer encaminhar um documento oficial para o seu pai, ou seja, algo relacionado ao trâmite do trabalho, tá? E no final do seu documento você coloca assim, abraço, paizão. Pô, isso não pode, cara. Isso não pode. Porque não é você que está ali naquele momento, mas sim o seu cargo. Você está simplesmente trabalhando usando um braço do Estado, vamos dizer assim. Então não é você. Por mais que seja, você tem as suas responsabilidades, mas na hora do ato comunicativo, você é meramente o seu cargo. O seu pai também é seu cargo. Então você não vai colocar um abraço paizão, você vai colocar um respeitosamente, dada a hierarquia, e é isso daí que você usa para finalizar. A gente vai ver como é que é o certo. Tranquilo? É mais ou menos essa pegada. Se a gente começar a pensar desse modo acerca desse conteúdo, vocês vão perceber que é tudo muito óbvio. É óbvio. Você vai olhar para a questão e falar assim, mano, essa parada aqui é bizarra. E a maioria das questões são assim. É claro que tem algumas regrinhas que a gente precisa decorar, precisa praticar para conseguir acertar mais questões. Mas a ideia geral, a filosofia que esse assunto aqui vai ter é uma parada meio óbvia, né? Beleza. Então vamos continuar? Vem comigo, ó. Aqui eu já trago uma primeira questãozinha para vocês entenderem como é que mais ou menos isso pode aparecer. Então, ó, diz assim, ó, a redação oficial, é o que eu quero. Na administração pública é utilizada na comunicação formal com, aí ele fala, órgãos públicos somente, órgãos e servidores públicos somente, órgãos, servidores públicos e particulares, servidores públicos e particulares somente e servidores públicos somente. Então vê que ele vai criando aqui algumas restrições. Então vamos lá. A gente acabou de aprender assim, ó, vamos marcar aqui para todo mundo acompanhar comigo. Você acabou de aprender que na redação oficial,
o serviço público é ele quem se comunica. O assunto que ele vai comunicar é um assunto inerente à comunicação. Então vamos colocar aqui numa outra cor rapidinho, ó. Tô falando aqui, ó, de um assunto relacionado, vou colocar aqui, ó, assunto da administração pública. Não é algo do seu interesse, mas sim do interesse da administração pública. E aí, por fim, eu vou colocar para vocês assim, ó, que essa mensagem ela pode ser direcionada ao próprio serviço público ou a um particular. Ou seja, eu posso, sei lá, o serviço público pode se comunicar com a dona Mariazinha? Claro que pode, claro que pode. Ah, uma ordem de despejo lá, porque onde ela mora é um local que corre risco de desabamento. Pô, então, o serviço público vai emitir algum ato falando isso para ela. Assim, não vai ser um papel de pão que vai chegar lá, não. Tem uma parada padrão, organizada. Então, mano, é só o serviço público que me interessa? Não. Então ele colocou, são órgãos e servidores públicos somente? Não, pô, então não tá errado. Aí quando ele colocou órgãos, servidores públicos e particulares, é isso que eu quero. Essa seria a resposta dessa nossa primeira questão. Vamos ver aqui, a primeira ideia do nosso curso, a gente já conseguiu matar aqui uma questãozinha. Então, quando ele botou o somente aqui, ele errou muito pra gente, beleza? Bora mais? Vem comigo, ó. Vamos lá. A redação oficial tem como um de seus importantes objetivos uniformizar a elaboração. Observa a ideia. Toda vez que a questão falar de uniformizar, aí a gente vai entender assim, mano, é tornar padrão, é ter um único comunicador, é nessa ideia. Mas é na elaboração do que, pessoal? Aí ele coloca assim, ó, atos nas comunicações oficiais, para mim já tá lindo. Vamos analisar as outras, ó. Discursos e comunicações internas de organizações religiosas. Então, é muito específico, não é sobre isso que eu estou falando. E outra, gente, a gente não está aqui para lidar unicamente com discursos, tá? Trabalhos acadêmicos, esquece isso que ele coloca aqui, ó. E ele ainda coloca, ó, exclusivamente para alguma coisa, ó. Discurso, trabalhos acadêmicos, comunicações oficiais exclusivamente. Então, assim, a gente vai tratar na elaboração das comunicações oficiais. É algo muito mais amplo do que qualquer outros exemplos citados aqui nessas outras questões. Então, vejam, quando a gente fala de trabalho acadêmico, por exemplo, aí você vai pensar em normas da ABNT. Aqui a gente está falando do Manual de Redação da Presidência da República. Cabe dizer ainda para você, ó, que, bom, você tem uma pretensão de fazer um concurso para o Senado. Pô, o Senado Federal, vocês vão ver que dentro do Senado existe um manual próprio, com suas próprias regras. E a depender do cargo que você queira, você vai ter que estudar este manual. Mas aí eu queria fazer um desenho para vocês, que ela é assim, ó. Eu quero que vocês entendam que o Manual de Redação da Presidência da República, ele é o grande, ele é o norteador. É como se fosse a nossa Constituição Federal, beleza? A partir dali a gente consegue ter as outras. Então eu te conto que outros manuais podem existir. Aqui, como o Manual do Senado, como manual de outros lugares, tá? Do Ministério Público, enfim, essas coisas aí. Acontece que todos esses outros estarão com base no manual grandão aqui, ó, no Manual de Redação da Presidência da República. Por isso que é muito legal a gente estudar esse cara e entender como é que funciona. É claro que a gente vai percebendo, pessoal, que aqui tem muita coisa no meio que você precisa saber ter jogo de cintura. De que maneira? Por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, pra gente já ter nessa tela do que é a redação oficial. Bom, então a gente já eu vou trazer primeiro esse exemplo e a gente conversa sobre isso. Cara, provavelmente alguém que está me assistindo agora já teve já teve o contato com a administração pública de alguma forma. Sei lá, seja num cargo comissionado, ou com algum parente que já trabalhou com isso, ou de fato já vive nessa parada aí. Bom, vocês sabem que tem muito ego no meio, tem um monte de coisa cultural que já foi feita de forma errada e já foi cristalizado, tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Por exemplo, ó, vou te dar um caso aqui. A gente vai ver aqui durante essa aula que é possível nós encontrarmos formas de tratamento que são específicas para certos cargos. Vou te dar um exemplo. A forma de tratamento excelência, Vossa Excelência ou Sua Excelência. Pelo rol que existe no manual, a gente vai perceber que é uma forma de tratamento que deve ser utilizada para autoridades. Aí a gente para pensar assim, mano, o que é autoridade? Então, quem é autoridade? Então, se a gente pensar que políticos são autoridades, cargos políticos, cargos militares, enfim, existem autoridades.
Então, vamos pensar junto numa coisa. O vereador não deixa de ser um cargo político, né? Só que o vereador ele não entra no rol de autoridades. E a gente não vai conseguir ter a forma Vossa Excelência para ele. Olha que pesado, né? Olha que pesado. Então, William, e ninguém, mano, só caberia para o presidente da Câmara. Ou seja, o presidente da Câmara dos Vereadores poderia ser chamado de Excelência. Mas e os outros, William? Como é que eu vou chamar? Mano, eu vou chamar de Senhoria. Vossa Senhoria, Sua Senhoria. Então, observa que a gente vai ouvir no dia a dia excelência para, mano, pro presidente do clube de mães. Não pode. A gente vai ver a forma excelentíssimo sendo usado de uma maneira muito grotesca pelas pessoas, sem qualquer tipo de carinho, de cuidado, pô. A gente vai ver que a forma excelentíssimo só pode ser usado para alguns cargos muito específicos. Então tem esses detalhes que a gente precisa levar em consideração. Então vamos colocar aqui, ó, o que é a redação oficial, e a gente já traz aqui um conceito bonitão, ó. O conceito então que eu te mostro é a maneira pela qual o poder público redige comunicações e atos normativos, beleza? Então a gente não está falando da tia Doris Cleide que está querendo enviar uma mensagem para a irmã dela, tá bom? E esse manual de redação da Presidência da República, ele trata do ponto de vista da administração pública federal, ou seja, União, tá bom? A gente vai ver que no âmbito estadual, no âmbito municipal, existem outras coisas que podem regular, mas, como eu disse, esse é o maior. É a partir daqui que a gente toma tudo por base. Se, por um acaso, no município não tiver qualquer forma de organização, o manual que nós vamos usar por base é o Manual de Redação da Presidência da República, beleza? Esse é o ponto. Legal. Continuando. Ó, a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Deixa eu conversar com vocês sobre isso. Ó. Não é necessariamente árida. Ou seja, pessoal, vamos lá. A nossa língua é uma língua que é viva, é uma língua que ela tem sim possibilidade de modificações, tá? Acontece que, ultimamente, as pessoas não querendo entrar muito nesse mérito, mas as pessoas querem impor certas mudanças. E o que acontece para uma língua de mudança, pessoal, ela é normalmente muito orgânica. As coisas acontecem de forma natural, tá bom? Então, se for necessário termos algum tipo de modificação, que isso seja orgânico. Se a gente parar para pensar que um próprio novo acordo ortográfico, que é uma parada que é legalizada, e quando eu falo legalizada é no sentido de ser legal mesmo, tem lei para isso. Mano, é uma parada de 1990, pô. E que a gente em 2023 ainda não sabe como é que usa, pô. E muita gente ainda tem dúvida de algumas coisas, então tudo tem que ser orgânico. E por mais que a gente tenha regras, elas precisam ser entendidas no decorrer da evolução, do uso, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então o que eu quero frisar nesse ponto é, a redação oficial, ela pode se adequar a uma evolução da nossa língua? Claro que sim, é claro que sim. Mas é óbvio que isso precisa ser medido. Não é algo assim, pô, vai ser assim, e não é assim que funciona. Na verdade, nem sei o que é assim, fora as regras que a gente tem em casa que a mulher impõe pra gente, outras coisas não servem pra mim não, irmão. A parada é tudo muito orgânico, as coisas têm que acontecer, né, no seu devido tempo. E é isso que fala essa primeira passagem. Esse item, por exemplo, é bem comum de aparecer em algumas questões, então toma muito cuidado com isso de ser contrário à evolução. Ela não é necessariamente contrária, ela só não vai admitir que você faça qualquer coisa a qualquer momento. É que sua finalidade básica, que é comunicar com objetividade, já começa a perceber as ideias aparecendo, ó, e máxima clareza. Ser objetivo, ser claro, são coisas importantes sim a serem destacadas nesse curso, tá? Nessa aula aqui. Ó, a finalidade básica impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular, tá bom? Ou seja, pessoal, a gente vai seguir uma forma. É por isso que a gente vai aprender daqui a pouquinho que o texto da redação oficial, ele é um texto formal, pô. Por que formal? Porque ele segue uma forma. E qual é a forma? O padrão, pô, a língua culta da língua portuguesa, né? O padrão culto da língua portuguesa. Aí tu fala, William, então peraí ainda. Ser padrão culto quer dizer então que é aquela língua de terno e gravata? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Ser culto é simplesmente estar correto, é seguir o que a gente já tem de padrão. E William, então quer dizer que na literatura, no texto jornalístico, na correspondência particular, não segue um padrão? Então, aí é que tá. Segue.
Mas acontece que nesses gêneros aqui, existe mais flexibilidade. Eu posso ter uma correspondência particular e eu posso terminar com um emoji. É meu. Eu vou fazer o que eu quiser no meu texto. Quando a gente está falando de uma literatura, pô, licença poética, o cara não pode escrever com alguns erros, não pode usar figuras de linguagem. Claro que pode, pô. Poxa, você vai julgar Machado de Assis? Você vai julgar esses caras? Não, pô. Quando a gente fala de um texto jornalístico, pô, o cara não pode criar uma manchete, enfim, um pouco sensacionalista, não pode chamar atenção para outras coisas, ter qualquer tipo de linguagem um pouco mais rebuscada? Pode. Só que acontece que eu não quero isso na redação oficial. Então essa parte inicial é para mostrar assim, seja claro, seja objetivo, mostre o que você quer e ponto. É isso, tá? Seja simples, direto, celery, é isso que o serviço público pede. Então tem que, assim, ver um pouco de ironia no que eu vou falar, mas o serviço público, ele pede por celeridade. O serviço público, ele pede que você tenha esse start, que as coisas aconteçam, que não tenha burocracia. Entendeu a ironia, né? Porque a gente sabe que no serviço público as coisas não acontecem dessa forma. Mas aí é que tá. Se você começar a pensar na redação oficial como a sua forma de contribuir para essa celeridade, opa, é esse o caminho, beleza? Vamos mais. Então, quais são atributos que você precisa saber acerca da redação oficial? Vem comigo, ó. A redação oficial, ela deve caracterizar-se por... Então, vamos lá. Características da redação oficial. Vamos. Clareza e precisão. A gente vai conversar sobre cada um deles, mas deixa eu já começar a explanar um pouquinho. Quando eu falo que o meu texto ele precisa ser claro e preciso, é porque ele não permite que eu traga uma linguagem rebuscada, ele não permite que eu traga palavras que nem eu mesmo saiba o que ela significa, tá bom? Você precisa ser simples e direto, você não vai trazer uma informação que prejudique o entendimento da pessoa que vai receber, poxa. Entende que lá do outro lado vai ter uma pessoa como você. Então, seja simples, beleza? Seja preciso, não fique dando voltas no seu texto, tá? E aí a ideia da objetividade. Usar as palavras corretas para que você chegue exatamente aonde você deseja chegar. Esse é o ponto. Então, objetivo, beleza. Ser conciso, cara, olha, é você ser enxuto quanto às palavras. E William, ser enxuto quer dizer então que toda vez que eu terminar de fazer o texto, eu vou lá e tiro umas palavras para ficar um texto pequeno? Nada disso. Ser conciso é você conseguir passar a maior quantidade de informações com a menor quantidade de palavras. É isso, a gente vai ver uns exemplos aqui que mostram o que é e qual é o poder da concisão. De cara, eu já te falo uma parada aqui, ó. Você já deve ter visto um documento oficial, um ofício e tal, que tem assim, ó, venho por meio deste informar que... Esse é o exemplo mais clássico de todos de uma parada não concisa, pô. Ó, venho por meio deste informar que... Observa que eu vou falar a mesma coisa agora, ó. Informa-se que. Já era. Venho por meio deste informar que. Eu não preciso falar que eu venho por meio deste. Já tá lá, pô, tá na porra do papel. Então, ó, informa-se que. Informa-se que já é uma parada de, enfim, muito mais enxuta, muito mais direta, muito mais simples, de fácil entendimento, e a gente economizou um monte de palavra. Beleza? Vamos já ver isso mais pra frente. Coesão e coerência. Mano, ser coeso é você conseguir fazer com que as ideias tenham uma certa ligação encadeada. Não vou colocar um assunto A num parágrafo, um assunto C no parágrafo, aí eu volto para o assunto B no outro. Então, assim, essa confusão é que a gente não pode ter. Seja coeso, tá? Faça uma ligação lógica. E outra, ser coerente, pessoal, é ter a lógica, tá bom? Num ponto, a gente vai conseguir encadear as ideias, mostrar que os recursos gramaticais foram utilizados para facilitar o entendimento. E ser coerente é você ter um texto que faça sentido, pô. Pô, quantas vezes eu já peguei um texto que eu começo a ler e do meio pro fim eu já não sei mais o que é, porque a pessoa simplesmente embolou tudo, não dá para entender. Seja coerente, entendeu? Mostre realmente o que você quer falar e ponto. Quando a gente fala de impessoalidade, quer dizer que você não se envolve. Então, qualquer trato que mostre que você está dentro do texto, está errado, pô. Não quero ser pessoal, porque não importa o que eu acho. Então, a gente vai evitar
aqueles advérbios que possam denotar o que eu penso, sabe? Ou carinhosamente, sabe? Eu não vou colocar isso porque não me importa. Olha, eu tenho. Ó o texto aqui, ó. Temos a honra de. Que tem a honra, pô. Temos o orgulho. Que orgulho é teu trabalho, pô. Não é pra falar assim, com muita alegria. Que alegria, pô. Alegria é viajar, pô. Não é ficar mandando ofício pros outros. Então vejam que a impessoalidade, ela precisa acontecer. A gente não pode se envolver com o texto, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Formalidade e padronização. Ser formal, como eu disse, é a gente conseguir fazer o uso da língua portuguesa, tá bom? Tem uma forma. E ser padrão, pessoal, é porque a gente vai ver que tem um padrão. Tem tudo isso. E lá na frente o cara mostra assim, mano, faz assim, pô. Tem um padrão, pô. Faz seguindo o padrão que vai estar ok. Esse é o raciocínio, beleza? Show. Vamos falar sobre cada um desses caras. Vamos lá. Primeiro, quero te mostrar que isso tudo, ó, vem da nossa Constituição. Ó. Fundamentalmente, esses atributos decorrem do que dispõe no artigo 37 da nossa Constituição de 88, que diz assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, município, obedecerá aos princípios. Aí, olha lá, é o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você estuda para concurso público, isso aqui é o mínimo que você tem que saber. Sendo a publicidade, a impessoalidade e a eficiência princípios fundamentais de toda a administração pública, né? Devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Então, observa comigo, ó, que a gente vai ter que o nosso documento ele precisa ser público, e ser público quer dizer que ele, claro, existe a exceção de alguns casos de serem sigilosos, mas a gente vai entender que a publicidade, ela aparece porque você não está fazendo uma parada escondida, irmão. É uma parada para todo mundo ver, tá bom? Ser impessoal é porque não é sobre você, mas sim sobre o seu cargo, sobre a sua atribuição enquanto servidor público, tá bom? E ser eficiente, porque você precisa, de fato, entender que ser conciso pode fazer você economizar papel, vai fazer com que você tenha seja menos dispendiosa a tua ação, tá ligado? Então, essas são as informações importantes que dão base, né? Que norteiam tudo que a gente vai falar daqui para frente. Legal. Clareza e precisão. Vamos lá. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Então, mano, tem que ser claro, pô. Não adianta. Você começou a ler, não tá fazendo sentido, não consegue entender, mano, tem uma coisa errada, tá? Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Esse é o ponto. Leu, entendeu? Beleza. Segue o baile. Está claro. Tá bom? O princípio constitucional da publicidade não se esgota na mera publicação, estendendo-se ainda a necessidade de que o texto seja claro. Então, para que o meu documento ele seja, de fato, público, a gente vai precisar da clareza. Senão, não adianta de nada. Vê que uma parada vai ficar atrelada à outra. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bora. Para a obtenção dessa clareza, olha só a sugestão que o manual traz. Ó. Utilizar palavras e expressões simples, a gente vai ter isso, tá? E aqui eu já quero te falar uma parada aqui muito legal, ó. Tô falando muito a palavra parada, mas tá tudo bem. Ó, vê esse caso. Outra vez, assim que no primeiro concurso público que eu passei, e eu fui servidor público lá, e depois eu saí, enfim, eu lembro que um dos primeiros ofícios que eu recebi, mano, o camarada falava assim no ofício, ó, apraz-me cumprimentá-lo. Aí o cara falou, eu li, eu falei, irmão, o que significa apraz-me? Aí o cara falou assim, ué, não sabe? Eu falei, não. Eu falei, eu também não sei. Eu falei, pra que tu colocou, irmão? Então é isso, ó. Expressão simples, cara, não precisa disso tudo. Então não preciso ter esse linguajar que nem você mesmo consegue entender. Seja simples, você sempre vai ganhar na simplicidade. Isso é uma parada muito legal. Ó, em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre o assunto técnico. Aí é outra coisa, né? Hipótese em que se utilizará a nomenclatura própria. E aqui a gente vai trazer uma informação interessante. Eu vou escrever aqui com vocês, ó. Aqui a gente pode chamar aquela ideia do jargão burocrático, tá? Ou o jargão técnico, vamos dizer assim, ó. Tá bom? É possível eu ter um jargão técnico? É possível. Que é essa nomenclatura que pode ser muito mais técnica. Como, por exemplo, ó,
peticionar. Eu posso utilizar essa expressão dentro de um texto em que faça sentido isso ser utilizado. Poxa, o peticionar é um jargão técnico, afinal de contas, quem que usa peticionar? Pô, um advogado, pô, alguém que trabalha com direito. Eu vejo que não faz muito sentido eu ter isso num texto voltado para a área da educação, em que, sei lá, um diretor de uma escola se comunica com os seus professores. Vai peticionar o quê? Então vê que é um jargão? É uma expressão que ela é mais técnica, mas vê que ela vai fazer sentido dentro ali daquela informação. Mas, digo mais, qualquer outra pessoa que pare para ler também precisa saber entender que aquilo ali está acontecendo, tá bom? Então não é utilizar uma linguagem que seja restrita a um grupo, isso não existe, tá bom? Vamos mais. Usar frases curtas, bem estruturadas, usar frases curtas, bem estruturadas, frases curtas, não precisa de um período longo, tá? Ó, apresentar as orações na ordem direta. Sabe o que é a ordem direta? Vocês vão saber, vocês são meus meninos. Na ordem direta é quando eu tenho o sujeito, o verbo e os seus complementos, né? Então vê que essa é a ordem direta, o famoso menino lavou o carro. Poxa, essa frase ela é simples, não tem como não entendê-la, tá bom? Evitar intercalações excessivas. Os caras costumam colocar sempre muita coisa dentro, entre as informações. Coloca o sujeito e mete uma adjunta adverbial, 2 linhas. Então, assim, às vezes você acaba esquecendo o que foi o início. Então, evita fazer isso, tá? Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração. Pode ser que você faça uma mudança ou outra, não tem problema nenhum, mas faça-se entender. Esse é o ponto, beleza? Esse é o ponto. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Então, por exemplo, você começou o seu texto, você não vai colocar dentro da mesma oração algo tipo espera-se que ele encontre e ela viajará. Então, tipo assim, tempos diferentes, vejam que a gente precisa de uma informação muito mais uniforme. Então, se você iniciou com tempo verbal, tenta preservar ao mesmo tempo, mantém aquela ideia do paralelismo, você já tem gerúndio, continua com a sequência de gerúndio, ou então continua com a sequência de infinitivo, de particípio, não tenta misturar as coisas, tá bom? Beleza. Ainda mais com clareza, ó, não utilizar regionalismos ou neologismos. O regionalismo, né, eu sou aqui de Boa Vista, a gente sabe que aqui em Roraima as pessoas utilizam muito formas como um agora bem aí, em tu Então vejam que são expressões muito regionais. E isso, além de ser muito pessoal, a gente não vai colocar isso dentro. Eu não vou colocar, sou do sul, eu vou colocar um tri importante, né? Não vou colocar isso. Então, nada de regionalismo, nada de neologismos, porque aqui a gente não está livre para ficar criando a palavra que quiser, tá? Então, neologismos seriam isso, palavras novas. Pontuar adequadamente o texto. Gente, se tem uma coisa que me dói o coração, é simplesmente o cara não colocar ponto nas frases, não tem uma vírgula correta, segue igual um louco escrevendo sem colocar nenhum tipo de pontuação. Então, é necessário sim ter conhecimento gramatical, observa, porque sem a pontuação, a gente não consegue entender o texto, sacou? Beleza. Próximo. Explicitar o significado da sigla na primeira referência. Olha que interessante. Se você vai utilizar, por exemplo, sei lá, Fundação Nacional de Saúde. Então você escreve Fundação Nacional de Saúde e aí você coloca o que é. Vai colocar FUNASA, beleza? E a partir disso você está livre para escrever só FUNASA no decorrer do seu texto. É assim que funciona. Então, só por favor, não tenham o cuidado de demonstrar o que é a sigla. Mostrou o que é? Beleza, usa a sigla e segue o baile. Tá bom? Próximo. Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, tá? Não é para a gente abusar do estrangeirismo. Em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrados ou de não terem uma exata tradução. Sei lá, você quer colocar um coffee break, tá? Ou então, sei lá, usa-se muito ultimamente a forma home office, tá? Então, se tiver mesmo que colocar isso no seu texto, coloque, mas por favor, olha isso daqui, ó. Usa um itálico lá, beleza? Então essa é a informação. Coloca em itálico aquela letrinha mais deitadinha para representar que de fato você quis colocar, que você sabia que aquilo era um estrangeirismo dentro do seu texto, tá bom? Beleza. Sobre ser preciso, ó, o atributo da precisão complementa a clareza. Claro, um complementa o outro. Se eu sou claro, eu preciso, né, ter essa precisão. E isso é caracterizado por a articulação da linguagem comum ou técnica
para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto, né? Articular corretamente. Manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com um propósito meramente estilístico. Então, às vezes a gente quer colocar palavras que tenham certos significados, né, idênticos, sejam sinônimos e tal, só tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Tomar cuidado com isso. Depois, escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente usa uma palavra que pode ter um sentido pejorativo, enfim, pode não passar a mensagem que você quer, e aí a gente volta. É muito necessário que você seja sempre muito objetivo e claro. Boa. Um ponto importante que eu quero destacar aqui, ó, é que na redação oficial, na verdade na vida, né, não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados. E isso daqui é muito interessante porque tu fala assim, William, por que você está falando isso? Porque normalmente a gente peca na elaboração de documento oficial pela pressa, como é que eu vou te falar? E aí você não tem tempo de revisar, você não tem tempo de perceber se, isso daqui podia ser isso. Então, se a demanda chegou e você pode fazer aquilo, faça. Então, esse é o raciocínio. Essa acho que é uma das informações mais válidas para você que vai trabalhar com isso diretamente. Seja organizado, né? Então, se chegou a demanda, já desenrola a demanda, porque por mais urgente que seja, você sempre vai ter tempo para fazer algo correto, entendeu? Principalmente quando se trata de serviço público. Então, o problema é que as pessoas deixam tudo para a última hora e acaba saindo aquela confusão que a gente vê por aí com muitas coisas erradas, tá bom? Eu digo que eu vejo muitos textos e que as pessoas erram, coisas bobas. Sei lá, vamos colocar um exemplo aqui, ó. A pessoa escreve a palavra quiser com Z, pô. Poxa, se você fizer uma revisão boba, você vai perceber que aquilo ali não é com Z. E não custa nada você pesquisar se você tiver uma dúvida e quiser é com S, sabe? É nesse rumo aí. Boa. Objetividade, vamos lá. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto. Ponto, acho que aqui já bateu tudo, né? Que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. Então, mano, se o teu objetivo é criar um texto que seja para solicitar uma caixa de papel A4 para o almoxarifado. Irmão, você vai então pedir por uma caixa. Então, solicita-se uma caixa de papel A4 para o setor do RH. Preciso falar mais alguma coisa? Provavelmente não. Né? Então, vejam que é direto. Eu utilizei uma forma clara e objetiva de fazer a minha solicitação. É isso. O raciocínio é esse. Tá bom? Ser conciso, vamos. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica. Olha que ponto legal. Qualidade do texto. Ele precisa ser conciso. É bonito de se ver a concisão, entendeu? O conciso é o texto que consegue transmitir o máximo. Eu falei isso aqui. Eu vou colocar o marca-textozinho. O máximo de informações com o mínimo de palavras. Esse ponto aqui é maravilhoso. Não se deve, de forma alguma, entendê-la como economia de pensamento. Não é uma economia. Não é uma economia de pensamento. Ou seja, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo de tamanho. Não é para fazer isso. É para você utilizar palavras que consigam transmitir mais com menos. É isso. Trata-se exclusivamente de excluir palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. Então, ser conciso, ser enxuto. Beleza? Boa. Vejam esse exemplo de concisão. Apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acreana verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela lei número tal. Não satisfeita, inconformada e indignada com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos que em Greenwich. Caramba, percebe que é até difícil de entender, pô. Mano, o cara fala um monte de coisa que é desnecessária, pô. Vou corrigir esse texto para vocês verem, ó. Olha lá, percebe que o tamanho já é outro, beleza? Mas agora, olha como a informação ela é muito mais nítida, ó.
Apurado o resultado da consulta à população acriana, ó, apurado o resultado da consulta à população acriana. Esse trechinho, olha lá, ó, apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado. Olha só isso aqui, ó. Aquele trechinho virou isso aqui tudo, ó. Vamos mais. Verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela lei tal. Então, ó, já foi muito direto, muito preciso, pô. Então, ó, verificou-se que a maioria rejeitou a parada da lei. Olha o que eu tenho aqui, ó. Verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela lei. Cara, olha que diferença, né, cara? Vamos mais. Não satisfeita com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso. E aí vejam que o resto, então, seria essa ideia inteira, né? Então, inconformado, indignado, vê que tem muita coisa que não era necessária para o texto. E isso daqui é um exemplo muito bom de concisão, tá bom? Beleza. Vamos. Impessoalidade. Esse ponto aqui é legal, ó. A impessoalidade, ela decorre do princípio constitucional, né, do seu artigo 37, seu significado remete a dois aspectos. Vamos lá, então, marcar com cores diferentes os dois. O primeiro é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar alguém, de que seu norte seja sempre o interesse público. Interesse público. Esse é o primeiro item que a gente vai frisar aqui, ó. Interesse público. A impessoalidade, então, ela está ligada ao interesse público. O segundo, vamos pegar aqui outra cor. Ó, o segundo, opa, peguei errado. Vou apagar isso aqui. Pegar o marca-texto, botar aqui o verdinho. O segundo, ó, a abstração da pessoalidade dos atos administrativos, pois apesar de a ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, vamos lá, é resultado tão somente de vontade estatal. Então, vamos lá, ó. É interesse público e por mais que a gente queira colocar as nossas vontades, ela não importa, porque a vontade vai ser sempre do Estado, tá bom? Então, falou de impessoalidade, pessoal, a gente não vai vincular ao nosso achismo, ao nosso querer, enfim, ao que a gente quer, beleza? Não vai funcionar dessa maneira. Ótimo. Então, vamos mais. Formalidade e padronização. Recomendações, então, ó. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Olha que interessante isso, ó. Ser culto, pessoal, é você, assim, não tem problema você simples e ser culto, mas teria problema se você é pobre naquilo que você escreve, tá bom? Então, assim, não ter nenhum tipo de vocabulário para conseguir passar a mensagem. Ó, o uso padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado, utilizar figuras de linguagem próprias, de estilo literário. Então, usar o padrão culto não tem nada a ver com ser rebuscado. A consulta ao dicionário e à gramática é imperativa na redação de um bom texto, ou seja, é necessária. Então, você consultar ao dicionário ou à gramática é uma parada normal, pô. Isso tem que acontecer, você precisa dessas informações, tá bom? Então, são recomendações aí quanto à formalidade e padronização, e a gente ainda tem isso, ó. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão. Olha que informação importante, ó. Não existe um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão, tá? Nos atos e comunicações. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma linguagem burocrática. Eu não quero burocrático. A questão falou de burocrático, quero não. O jargão burocrático como um todo deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. Olha o que eu estou te falando. Mas o jargão técnico cabe, eu posso utilizar. Só que a gente deve evitar essa informação mais burocrática, tá bom? Beleza. Então, a gente chega ao padrão ofício, beleza? Bom, então, William, o que é então esse padrão ofício? Entende o seguinte comigo agora, que
o ofício vai ser o grande documento, o documento que mais vocês vão utilizar, que mais você vai perceber que tem questão acerca, tá bom? Então, quando a gente fala do padrão ofício, ó, o padrão ofício, ele sofreu uma mudança. E olha só o que eu vou te mostrar agora. Até a segunda edição deste manual, ou seja, lembra no começo desta aula que nós estamos na terceira edição. Até a segunda edição deste manual, havia 3 tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma, que eram esses 3, ó, o ofício, o aviso e o memorando. Esses 3 eram documentos que, bom, tinham a mesma forma, porém, eles tinham finalidades diferentes. Ó, com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e diagramação únicas, ou seja, agora todo mundo é uma coisa só. Todo mundo agora, esses 3 caras, agora serão ofício. Então, o que antes a gente chamava de memorando, agora é ofício. O que antes a gente chamava de aviso, agora é ofício. E o que a gente chamava de ofício, continua sendo ofício, tá? Então, com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício. A distinção básica anterior era assim, ó. O aviso era um documento que era expedido somente por ministros, tá bom? E era de ministro para ministro. Agora é um ofício. O memorando, pessoal, o memorando era usado de forma interna, ó. Era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, por exemplo, eu trabalho, sei lá, numa secretaria aqui. Então, se eu quero encaminhar só para um setor dentro da mesma secretaria, eu utilizava um memorando. Então, era uma comunicação interna. Agora, não é mais assim. O nome agora é ofício. E o ofício, antigamente, era para quando saía de um órgão para outro órgão. Então, se eu trabalhava na Secretaria de Comunicação do Estado e eu quisesse encaminhar um documento para a Casa Civil, são órgãos diferentes. Então, eu necessitava de um ofício. Agora todo mundo é ofício, tá bom? Então lá na sua questão, você vai entender que não existe mais essa finalidade diferente para determinar o nome. Então o nome agora é isso, e se um ministro quiser se comunicar com outro ministro, é ofício. Se você quiser mandar um documento de um setor para outro setor, é ofício. Ou se for de um órgão para outro órgão, externamente, também vai ser ofício, beleza? Boa. E agora, o que eu quero mostrar para vocês, e estou tentando ser o mais objetivo possível com esta aula, apesar de já estar com um tempo um pouco elevado, mas entendam que ao assistir essa aula aqui, eu garanto a vocês, provavelmente você não vai precisar ter outra aula para resolver muitas questões de redação oficial. Eu vou colocar aqui mais de 90% delas, tá bom? Então, ó, quais são as partes que compõem esse padrão ofício, então? Então, a gente tem que saber. A primeira parte importante que eu te apresento, pessoal, é o cabeçalho. Ele é utilizado apenas na primeira linha do documento, centralizado na área determinada pela formatação. Então, presta atenção aqui, ó. Esse é o momento em que a gente começa a pensar usando o computador. Você está escrevendo, está digitando, você está criando um arquivo no Word, tá? No seu programa de edição de textos. Então, você vai entender que haverá um cabeçalho? Haverá um cabeçalho. E lá nessa informação, lá nessa parte de cima, a gente vai perceber que você vai conseguir colocar de forma centralizada, tá bom? Que é determinada lá pela área de formatação, tá? E vai estar lá apenas nessa primeira página do documento. Então, esse é o cabeçalho, na primeira página, ou seja, nas outras a gente não precisa ter. Legal. A identificação do expediente. Olha essa informação. O expediente aqui é o documento, tá? Então, qual é o documento que eu vou usar? Então, ó, os documentos oficiais, eles devem ser identificados da seguinte maneira. Então, vai ficar assim, ó. A primeira coisa que você vai encontrar é o nome do documento. Tipo de expediente por extenso com todas as letras maiúsculas. Eu estou falando disso aqui, ó. Vou colocar verdinho, ó. Então, esse caso aqui embaixo é o que vai aparecer lá no seu documento. Então, ó, ofício. O documento é um ofício, o expediente é um ofício, então você vai escrever em letras garrafais, né, em caixa alta, como minha mãe fala, ofício. Beleza? Beleza. Aí a próxima coisa é isso daqui, ó, gente. Vamos colocar aqui na outra cor. Indicação de numeração. Vai ter a abreviatura da palavra número assim, ó. Então tá aqui, ó. Indicação de numeração.
Beleza? E aí as informações do documento. Vamos colocar aqui, ó, informações do documento. O número, o ano com os 4 dígitos e siglas usuais do setor. Então, setor de não sei o que lá, e a gente vai colocar aqui as siglas que são utilizadas. Perfeito? Beleza. Lembrando que elas devem ser separadas por barra. Não vai separar por hífen, vai separar por barra. Deixa eu sair aqui da frente, ó. Vai separar por uma barra. Beleza? E aí, lembrando que vai da menor hierarquia para a maior. Alinhamento, vamos aqui, ó. Esse alinhamento, pessoal, esse alinhamento aqui, ó, que ele fala, ele é a margem esquerda. Então, vamos pensar aqui, ó, vou fazer um desenho aqui pequenininho. Melhor, vou fazer aqui uma página, vou abrir aqui uma aqui, tela. Ó, vamos dizer então que a gente tenha aqui o nosso ofício. Em que lugar que a gente vai colocar o cabeçalho? Aqui, ó. Este é o espaço do cabeçalho. Beleza? Que aqui vem o timbre, vem algumas informações do órgão e tal. Aí eu vou mostrar mais aqui, ó. Vamos pegar aqui agora. Aqui a gente vai colocar essas informações que nós acabamos de ver. Então vai aparecer assim, ó. Nesse ponto vai aparecer assim. Vamos colocar aqui com a canetinha. Caneta. Aqui, ó. Vai aparecer assim, ó. Ofício. Aí você vai colocar número, assim, ó, bonitinho. Aí vai botar 1, 2, 3, se for o número dele. Aí vai colocar... Aí lembra que a gente vai colocando os bichos agora? Vai colocar o ano, 2023. Vai colocar a sigla do órgão. Vai colocar as outras siglas. E isso vai aparecer nessa posição. Tranquilo? É isso aí. Boa. E vejam que a separação tudo feita com barras. Lembrando... a margem esquerda, como eu fiz no desenho agora há pouco. Margem esquerda. Mais. Local e data do documento. Olha só isso agora, gente. Vai acontecer algo nesse padrão aqui, ó. Nesse padrão. Vejam só as informações importantes. Na grafia de datas em um documento, o documento deve constar da seguinte forma. Vai ficar assim, ó. Composição. Vai ter local e data. Informação do local. Então, vejam que aqui eu já tenho Brasília. O que eu preciso colocar de informação do local? O nome da cidade onde foi expedido o documento, seguido de vírgula. Ó, vírgula aqui, ó. Não se deve utilizar a sigla da unidade da federação depois do nome da cidade. Então, o que os caras fazem? Ó, aqui, Boa Vista, por exemplo, capital de Roraima. Então, Boa Vista, RR. Não vai botar o RR, não. Aqui, vai botar DF? Não vai botar DF, vai botar só o nome da cidade. É isso que o manual diz. Vírgulazinha, e aí você vem para a próxima informação, que é a informação sobre data. Então vamos ver sobre o dia do mês, ó. Em numeração ordinal, se for o primeiro dia do mês. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se o dia for o primeiro dia do mês de fevereiro, então você vai colocar assim, ó, em ordinal, primeiro de... Vou colocar abril, que é uma palavra menor. 1º de abril. Então, vejam que nesse caso, gente, ó, observa que só vai usar a forma ordinal se for o primeiro dia do mês. E em número cardinal, ó o cardinal, gente. Cardinal aqui, ó. Cardinal. Isso aqui é um número cardinal, 2. Para os demais dias. Não se deve utilizar 0 à esquerda do número que indica o dia do mês. Então, vejam, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem o 0 antes. Não bota o 0, como está aqui no exemplo. 2 de fevereiro. Beleza? William, se for do dia 10 em diante, aí você vai colocar 2 dígitos. Vai ficar 10 de fevereiro. Tá bom? E o dia 1º? Vai botar 1º. Não vai colocar 1 de fevereiro. Tranquilo? Legal. O nome do mês deve ser escrito com a inicial minúscula. Então, normalmente a gente vê as pessoas colocando o F maiúsculo. Então, a inicial é minúscula para qualquer mês do ano. E a pontuação, mano, tem que ter o ponto. Eu juro para vocês que eu já vi uma questão e que o único erro da questão era que só que não tinha o ponto depois dessa data. Tu acredita, mano? É covarde, eu sei, mas tá aí, né? Tem essa orientação, ó. Bota o ponto lá, mano. Tem que ter o ponto final depois da data. E o alinhamento é a margem direita. Então, a gente já vai pensando assim, ó. O timbre, que é o cabeçalho. Aí, a margem esquerda, eu coloco
o nome do expediente com o número, com os 4 dígitos do ano, com a sigla do órgão. A gente vem para o outro lado. A outra margem você vai colocar o local e a data seguido do ponto. Lembrando dessas informações que a gente já colocou. Bora mais. Quarta informação, endereçamento. Vejam isso, ó. O endereçamento é a parte do documento que informa quem receberá o expediente. Ou seja, é para quem a parada. Nele deverão constar os seguintes elementos. Vamos marcar isso aqui agora. Vamos lá, marca texto. Vamos lá. O vocativo. Lembrando das nossas aulas de gramática que o vocativo é uma forma de chamar alguém. Então, é a forma de tratamento adequada de quem receberá. Então, você vai colocar lá assim, a sua excelência, o senhor, a sua senhoria, o senhor, esses casos, tá bom? Lembrando, pessoal, que nesse momento, quando a gente coloca a sua excelência, a sua senhoria, não cabe crase, lembra disso? Legal. O nome do destinatário, óbvio, tem que ter o nome do cara, né? O cargo dessa pessoa, afinal de contas, você não está mandando pro seu irmão, está mandando para alguém que, sei lá, tá ligado? Que precisa ter identificado quanto ao seu cargo, né? Caso tenha também, né? Caso tenha. Ó, endereço. O endereço postal de quem receberá o expediente é dividido em 2 linhas. A primeira linha para informação de localidade, destinatário, no caso de mesmo órgão, tá? Na segunda linha, CEP, cidade, essas coisas aí. Na separação entre cidade e unidade, pode ser substituído a barra por ponto travessão. No caso de ofício ao mesmo órgão, não é obrigatória a informação do CEP, afinal de contas está dentro do mesmo prédio, né? Então, podendo ficar apenas a informação de cidade e unidade. Bom, esse ponto aqui já não é dos mais cobrados. Quanto ao alinhamento, ele vai ficar à margem esquerda, abaixo daquela informação de tipo de expediente. Então, ficou o expediente, ofício, aí veio o local e data, e aí vem para cá de novo e você vai colocar, então, o endereçamento. Legal, a margem esquerda da página. Continuando. E vai ficar desse modo, ó. Vejam, ó. A sua excelência o senhor, o nome do cara, o cargo que ele exerce, e aqui a gente vai colocar as últimas informações acerca da localidade, tá bom? Vejam que nesse último exemplo aqui, por exemplo, a gente já percebe que ó, ao chefe do setor de compras e que é a diretoria de material. Aqui ele já não colocou CEP, por exemplo, afinal de contas, notavelmente é um documento que vai tramitar internamente. Legal? Então vejam, ó, as formas de tratamento sendo utilizadas, lembrando que a senhora poderia ter crase, mas a sua excelência não. Então vê que seriam essas as formalidades aí para o endereçamento. Mas o assunto, então, vejam, ó, quando a gente fala do assunto, não é propriamente do que vai aparecer dentro do corpo do texto. A gente está falando de outra coisa. O assunto deve dar uma ideia geral do que trata, tá? De forma sucinta. Ele deve ser grafado da seguinte maneira. Então, vai ter um título, que é a palavra assunto. Bom, então olha o que ele está falando. Obrigatoriamente vai estar escrito assunto, que deve anteceder a frase que define o conteúdo. Seguido 2 pontos, vai estar assim. Assunto 2 pontos. E aí vem, ó. Aí você vai colocar a descrição do assunto. A frase que descreve o conteúdo do documento deve ser escrita com a inicial maiúscula, não se deve utilizar verbos e sugere-se utilizar 4 a 5 palavras. Então, você vai colocar assim, ó, solicitação de materiais. Olha isso, ó. Vamos fazer um caso. Tipo aqui, ó, olha esse caso. Assunto, vai estar isso lá, ó, 2 pontos. Encaminhamento do relatório de gestão. Não tem nenhum verbo aí, pô. E olha o ponto, ó. Destaque. Todo o texto referente ao assunto, inclusive o título, deve ser em negrito. Então, você vai selecionar tudo isso e vai, Ctrl N, negritar a parada. Tá bom? Ó, destaque. É isso, ó. Pontuação. Coloca o ponto final sempre. Muita gente tem dúvida quanto a isso. Bota o ponto, pô. E o alinhamento à margem esquerda. Então, olha quem já está à margem esquerda. O tipo do documento, a gente vai ter o endereçamento à margem esquerda e vai ter o assunto à margem esquerda. Então, aqui só mais um exemplo, aquisição de computadores, tá bom? Então, vai ter a palavra assunto, 2 pontos, de uma maneira bem curta, a pessoa vai ler e vai falar assim, esse ofício fala sobre isso. Beleza, já sei o que é. Então, negritado, bonitinho, e assim a gente segue. Texto do documento, vamos lá. Sobre esse texto, pessoal, olha o que a gente tem. Ó. O texto do documento oficial deve seguir a seguinte padronização de estrutura. Primeiro, nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e clareza.
Ou conclusão. Então vamos. Introdução, em que é apresentado o objetivo de comunicação. Evite as formas. Tenha a honra de, vou botar aqui em vermelho. Tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre me informar que, e prefira as formas diretas, como, vou botar verde agora, né? Informo, solicito, comunico. Aí você fala assim, Willer, eu posso escrever informo isso? Pode, pô. Willer, isso não fere o princípio da impessoalidade? Não. Sabe por quê? Porque nesse momento, o que você vai informar, o que você vai solicitar ou comunicar é inerente às atribuições do seu cargo. A não ser que você fala, informo que amanhã eu vou dormir até às 10. Aí tá de sacanagem, né? Então, o que você vai informar precisa estar de acordo com aquilo que é esperado pela redação, tá bom? Então é isso, então pode, então não tem problema. Desenvolvimento, em que o assunto é detalhado. Se o texto aqui, você vai detalhar o que é. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos. Então, para cada parágrafo, uma ideia, o que confere maior clareza para o seu texto. E na conclusão, em que é afirmada a posição sobre o assunto. Então, tem que ter um começo, meio e fim, resumindo, tá? Essa é a informação importante. Ainda sobre o texto do documento, que é a parte da mensagem em si, né? O texto do documento deve ser formatado da seguinte maneira: o alinhamento é justificado, tá? Aí são coisas do computador que a gente precisa saber, né? Justificado. O espaçamento entre linhas é simples. Os parágrafos, vejam, essas informações já não são das mais cobradas em provas, tá? Ah, Willis, se o cara colocar mano, ele é brabo. Miserável, ele merece, tá? Mas, ó, o espaçamento, 6 pontos para cada parágrafo, 2,5 a mais de esquerda, o recuo, né? A enumeração dos parágrafos, apenas quando o documento tiver 3 ou mais. Então, olha, isso aqui eu já vi cair em prova, ó. Numeração, eu posso enumerar os parágrafos só quando ele tiver 3 ou mais parágrafos. E desde o primeiro, tá bom? Então, apenas quando o documento tiver mais, desde o primeiro parágrafo. Não se numeram vocativo e fecho. Então, não vou colocar numeração para vocativo e fecho. O vocativo é a chamadinha que dá início ao texto e o fecho é a sua forma de encerrar a comunicação. A fonte, pessoal, Calibri ou Carlito, tá bom? Essas duas aqui a gente consegue decorar numa boa, mas não é comum cair isso em prova. Agora, esses 3 pontos aqui a gente precisa saber. Ó. No corpo do texto, que é a mensagem em si, 12, tá bom? Quando a gente fala das citações recuadas, então assim, tem uma citaçãozinha que você recua aqui para o canto, então a gente vai colocar no 11. E as notas de rodapé, que aparecem lá embaixo, uma fonte um pouco menor, então 10. Então, se você gosta de futebol, você vai lembrar de 3 caras aqui. Você vai lembrar do Falcão, do futsal, que é o 12. Você vai lembrar do Romário no 11 e vai lembrar do Pelé no 10. Então, vê que esses 3 caras aparecem aí para fazer com que a gente lembre dos tamanhos das fontes aí, tá bom? Então, lembra, vai do Falcão até o Pelé e o baixinho ali no meio. Beleza, continuando. Quanto a símbolos existentes, a gente vai usar essa fonte aqui, que também é uma informação mais para constar, porque não é comum de cair, tá bom? Beleza. Fechos das comunicações, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Com o objetivo de simplificá-los e uniformizá-los, este manual estabelece o emprego somente de 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação. Todas, que são eles, ó. Para autoridades de hierarquia superior à do remetente, inclusive o presidente da República, você vai usar o respeitosamente. Beleza? Então vamos pensar juntos aqui, ó. Só tem 2. É o respeitosamente e o atenciosamente. Então vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Eu sou revisor de texto da Assembleia Legislativa. Esse é o meu cargo. E eu quero encaminhar um documento para um deputado estadual. Presta atenção. Nós estamos dentro de uma assembleia, tá? É um órgão. Dentro da Assembleia Legislativa. Eu sou um servidor da casa e eu estou encaminhando um documento para um deputado. Notavelmente, o deputado ele está numa hierarquia acima da minha. Então, se eu quero encaminhar um documento para esse deputado, eu estou lidando com um remetente de uma hierarquia menor. Então, eu estou encaminhando para alguém acima de mim. Logo, se eu encaminho um documento para alguém que está acima de mim, eu preciso ter respeito por ele. Então, pessoal, eu terei respeito quando for de baixo para cima. Agora, se for mesma hierarquia ou de cima para baixo, a gente vai usar o atenciosamente. Aí o pensamento é assim, ó.
Se dois deputados precisam conversar entre si, se eles precisam encaminhar um documento um para o outro, o fecho, que é o final do texto, vai ter atenciosamente, porque eles têm a mesma hierarquia. Agora, vamos dizer que este mesmo deputado devolva a demanda que eu solicitei. Se ele mandar um documento para mim, então ele vai escrever atenciosamente, porque ele está numa hierarquia acima da minha. É isso que a gente tem que saber e acabou. Willer, eu posso colocar forte abraço? Pode não, não. Eu posso terminar o texto assim, ó. Renovo os votos de elevada estima e consideração. Pode não, o nome disso é puxar saquismo. Não pode fazer isso, tá bom? Qualquer outra coisa não me serve, tá bom? Só temos uma exceção. Ficam excluídas desta fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios. Bom, vou colocar mais um caso. Eu já fui revisor de texto da Casa Civil aqui no estado de Roraima e houve uma situação que foi a seguinte: era a entrada de um novo gestor, no caso um novo chefe, né, o governador, e aqui a gente faz fronteira com outros países, como a Venezuela e como a Guiana Inglesa. E era um documento, que convidava o presidente da Guiana, né, e para vir fazer, para acompanhar a cerimônia de posse dele. Então, na elaboração deste documento, a gente não seguia os ritos nossos, mas sim daquele que recebe a mensagem. Olha que interessante. Então, a gente tinha que seguir o padrão do que era a forma lá. É isso que funciona, tá bom? É assim que deve ser feito. Então, o fecho da comunicação deve ser formatado da seguinte forma: com alinhamento à margem esquerda, assim como todos os outros que a gente já fez, tudo na mesma margem, aí com o recuo e tal, o espaçamento e tal, enfim, são esses aí. E não deve ser numerado. Então, a informação mais importante aqui, eu vou marcar aqui para vocês, ó, é respeitosamente e o atenciosamente. São essas as duas informações. Eu ia colocar num vermelho aqui, ó, esse e esse, tá? Lembrando, pessoal, que também a gente não vai abreviar isso, não vai botar ATT, nem tem essa aí, né? A abreviação de atenciosamente é AT.TE, mas se não faz isso, escreve respeitosamente, não dá nada, não cai o dedo, tá bom? E a identificação do signatário. Então, chegamos ao finalzinho do documento. Excluídas as assinadas pelo presidente da República, todas as comunicações devem informar o signatário segundo o padrão. Então, para o presidente da República, a gente não vai seguir isso aqui, tá bom? Então, ó, para os outros, sim, ó. Nome da autoridade que as expede. Então, tá aqui, ó. A gente vai colocar bem aqui, ó, em letras maiúsculas. Vou marcar de novo para a gente identificando cada um. Marca texto, esse. Nome, esse, ó. Vai aparecer o nome do cara bem aqui em letra maiúscula. Cargo, ó. Ah, e outra, não se usa uma linha acima. A gente vê muito isso no particular, né? O cara bota o nome e faz uma linha em cima assim, assina aí, não é isso não. Aí o espaço da assinatura é simplesmente não deixar nada. Esse cara escreve em cima do nome dele ali. O cargo, pessoal, vai aparecer aqui embaixo, ó. Cargo. E ó, isso aqui é o cargo, beleza? Então, ó, autoridade regida apenas com as iniciais maiúsculas. E observa que as preposições, elas não têm a inicial maiúscula. Isso foi determinado, ó. As preposições que ligam devem ser grafadas em minúsculo. E o alinhamento deve ser centralizado a página. E para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura para a página isolada. Ou seja, se você fez o seu texto e a única coisa que falta é o espaço para assinatura e você vai ter que colocar só isso na outra página, não. Aí você tira uma parte do texto de cima. No caso, ele pede para transferir pelo menos a última frase. Legal, transfere um parágrafo todo e bota para o outro lado, já que vai ter que ter o espaço para assinar. Então, e manda para lá e faz. Mas não é legal deixar para o outro lado, até por fraude, por essas coisas aí, tá bom? E o número de páginas. A numeração das páginas é obrigatória a partir da segunda página da comunicação. Então, na primeira não é obrigatório, a partir da segunda vai. Ela deve ser centralizada a página e obedecer a seguinte formatação. E aí, a mesma fonte, né, que são as outras, e na posição do rodapé, ou acima da área 2 centímetros da margem inferior. Então, importante lembrar que ela é centralizada e que só é obrigatória a partir da segunda página. Beleza. Boa. Aí aqui eu apresento a vocês um modelo, como é que é. Ó, tudo que a gente falou aparece aqui, gente, vamos lá. A parte, então, do timbre, destinada aqui, então, ao que a gente chamou de cabeçalho lá no começo, né?
Temos aqui o tipo do documento, né, o tipo do expediente, então ofício, o número dele, o ano com os 4 dígitos e as siglas dos órgãos. Nota que aqui à margem direita a gente colocou o local sem a determinação da unidade federativa, não vai ter RR, SP, RJ, não vai ter. Vai ter a data, e a gente lembra que de 2 a 9 não tem o zero antes, o número 1 é sempre em forma ordinal, ou seja, primeiro, e o ponto ao final. Lembrando ainda que o nome do mês sempre com a inicial minúscula. Beleza. Nessa outra passagem, a gente tem algo chamado de endereçamento. E no endereçamento, a gente vai seguir esse padrão. Vai ter ali o vocativo, ao senhor, o nome, o seu cargo, o órgão, e aí cidade e tal, e CEP se for necessário. Nota que o próximo passo é o assunto. E a gente viu, tem que ter a palavra assunto, 2 pontos. O assunto de uma forma sucinta, sem verbo, com ponto e tudo em negrito. Beleza? Depois, eu chamo o vocativo seguido de vírgula para dar início, então, ao texto. E aqui eu escrevo o meu texto. Observe, então, que esse texto ele tem 4 parágrafos que foram enumerados. Tá bom? Observe ainda, pessoal, que ele mandou para o outro lado, né, junto com o fecho e o espaço para assinatura. Então, vejam, o espaço da assinatura centralizado, nota ainda que está todo mundo alinhado ali, ó, o atenciosamente, ou seja, nesse caso, provavelmente quem estava, provavelmente não, certamente, quem enviava a documentação, o conteúdo aqui, era de uma hierarquia acima, tá bom? Então, se é um atenciosamente, ou é a mesma hierarquia ou é de cima para baixo, seria isso. Então tá aí, ó. Aqui embaixo, então, eu tenho ainda um rodapé com algumas informações dos órgãos e é isso. Então, esse é o padrão ofício. Esse é o documento que a gente está estudando. Boa. Então, para a gente finalizar, eu trouxe algumas questões para a gente tentar ver como que isso tudo deve ser cobrado. Então, vamos lá. No que tange aos princípios básicos da redação oficial, as comunicações oficiais são necessariamente o quê? Pessoais? As comunicações oficiais são pessoais, não. Eu não posso ter pessoalidade. Então, mano, aqui já torna essa questão errada, tá bom? Boa. Depois ele continua. Essas comunicações, elas são necessariamente impessoais? Sim, elas são impessoais. Então, isso aqui ainda pode ser nossa resposta. Elaborativas não tem isso em nenhum momento, pessoal. Isso aqui eu também não quero, tá bom? E por fim, ele tem assim, são comunicações necessariamente uniformes. Opa, o item B e o item D tem algo que pode completar. Mas vamos ver o que mais que ele fala? Pois há sempre um único comunicador. Opa! Se ele falou que só tem um comunicador, quer dizer então que ele está garantindo que essa informação aqui ela é uniforme. E vejam, ó, uniforme. Lembra a direção da setinha que a gente fez no começo da aula? E o receptor dessas comunicações ou é o próprio serviço público, né? No caso, o expediente dirigido a um órgão ou outro, ou um conjunto de cidadãos ou particulares, tratados de forma homogêneas. Pessoal, não é generalista, tá? Vai ser homogêneo. Então, William, qual é a diferença? Então, nesse caso, é tratar todos da mesma forma. Então, vejam que é igualdade, né? Homogêneo mesmo. Então, vejam que a nossa resposta aqui fica sendo a letra D. B, eu poderia ter ainda a impessoalidade como uma informação própria de um texto oficial, mas não é o que justifica o fato de ter um único comunicador. Tá? Ser um único comunicador justifica, sim, pela ideia da uniformidade. Então, a resposta da questão 1 é mesmo a letra D. 1 para 2. De acordo com o manual de redação, não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura. Concordo. Que dificulte ou impossibilite a sua compreensão. Concordo. Dessa forma, é correto afirmar que, letra A, a sua publicidade implica necessariamente clareza e concisão? Cara, eu gosto dessa. Para mim, isso já resolve o meu problema. Vamos ver o que as outras dizem? Ó. B. O estilo da redação deve ser o mais coloquial possível, em detrimento do uso do padrão culto. Opa, não, pera ainda. O que é ser coloquial, gente? É muito engraçado, eu lembro que certa vez uma pessoa falou assim, William, ser coloquial é usar o português da era colonial. Que bizarro. Não, ser coloquial, gente, é você ter uma linguagem do dia a dia. Ser coloquial é ser
desprendido de regras, é o famoso pra que a gente usa, isso é coloquialismo puro. Então a gente não quer isso, a gente quer se distanciar da língua falada. A língua falada é o coloquial, certo? Então não é isso que eu quero aqui. Então aqui a gente não vai colocar essa como resposta certa, não. Quero a B, não. Ó, a opacidade de sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade dos requisitos, são requisitos do próprio Estado. Gente, o texto precisa ser de pouca inteligibilidade ou nula? Não, pô. Tem que ter um sentido opaco, assim, de difícil acesso? Não, pô, tem que ser simples. O texto tem que ser coerente, tem que se fazer entender. Então, essa informação aqui, não quero não, pô. Vamos para entender. É aceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos? Isso aqui é absurdo, pô. Tá vendo? Isso aqui é absurdo. Então, como eu falei no começo, em vista do baixo nível, não, qualquer pessoa alfabetizada, ela tem que conseguir entender o seu texto. Então, a nossa resposta aqui, irmão, é a mesma letra A. Ó. Então, ó, é correto afirmar que a publicidade de um documento oficial implica necessariamente clareza e concisão? Sim, certíssimo item. Bora mais. Item 3. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos. Ok. O que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada. Tudo bem. Acerca da linguagem utilizada nos atos e comunicações oficiais, é correto afirmar que se trata do uso de quê? A. Linguagem erudita, pô. Não, pô. Sou da língua portuguesa, pô. Não tem uma linguagem própria para uma redação oficial. Vou tirar isso daqui. Quero não. A riqueza de figuras de linguagem, não, a gente falou que eu não quero essa figura de linguagem. Não é o momento dela, tá? Letra C. A norma padrão com a presença de vocabulário técnico? Posso. Claro, eu preciso usar a norma padrão, mas eu posso ter um vocabulário técnico? Não tem problema. Vamos ver se essa resolve? Ó, D. Uma linguagem específica restrita a determinado grupo? Quer isso não? Nada disso de ser específico. Qualquer pessoa deve conseguir entender seu texto. Expressões pessoais, características de tal gênero. Esse aqui não. Então, ó, eu não quero pessoalidade, nada de expressão que seja muito próxima do, enfim, do seu CPF, vamos dizer assim. Tá bom? Então aqui, pessoal, ó, norma padrão, vai usar a norma padrão, vai escrever certinho e sim, eu posso ter a presença de vocabulário técnico. Quarta questão. A redação das comunicações oficiais deve seguir os preceitos explicitados no capítulo 1 do Manual de Redação da Presidência da República. Além disso, há características específicas de cada expediente. Legal. Porém, em todas as comunicações expedidas pelos órgãos públicos, o uso correto do vocativo, ó, deve referenciar atributos da pessoa a qual se dirige. Ou seja, é necessário dedicar atenção ao uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos. Ou seja, em que momentos que eu devo ter cuidado de utilizar as formas de tratamento adequadas, os pronomes de tratamento, o vocativo. Então vamos lá. Na elaboração do cerimonial. Gente, a gente está falando do documento, cara. Então, assim, observa que eu não estou aqui tão preocupado com o cerimonial. Pô. A gente não é disso que eu estou falando. Então, não vou querer essa, não. O vocativo, ok e tal. Ó, no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto, é isso. Então, ó, no endereçamento, vai ter uma forma de tratamento? Vai. A sua excelência, o senhor. Vou ter que usar da forma correta. O vocativo adequado a utilizar. E aqui, vamos inclusive abrir um parênteses aqui que eu ia falar, eu vou aproveitar esse momento, ó. Eu quero que vocês saibam que o vocativo, vou escrever aqui assim, ó, o vocativo excelentíssimo, excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora, só é possível ser utilizado para o chefe dos 3 poderes, ou seja, do legislativo, do judiciário e do executivo, certo? Bom, eu estou falando então, pessoal, quem são os chefes dessas 3 esferas no âmbito federal? Então, a gente está colocando aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do STF e o presidente da República. Somente essas 3 pessoas, gente. Então, vamos lá. A questão vai perguntar assim, ó. Vamos ver aqui. O ministro
fulano de tal deve receber a seguinte forma. Aí vai colocar assim, excelentíssimo senhor ministro. Não pode, pô. Ministro não, pô. Ministro não. Quem é que pode? Presidente do Congresso Nacional, o presidente do STF e o presidente da República, tá? Hoje eu não lembro de cabeça quem são os três, vocês me perdoem, mas seriam esses três caras aí, tá bom? Beleza. Então, ó, vamos ver o item C, ó. Ao dirigir-se ao destinatário na produção do cerimonial não quero. No corpo do texto eu quero. Beleza. Então, de novo, no documento, olha esse entender. Não é no documento, não é. Ele perguntou quais são os momentos. Então, é o documento inteiro? Não, porque é muito vago, né? E no envelope, não, nem no cerimonial. Então, de fato, a gente vai se preocupar sim com o vocativo no endereçamento, vai colocar o pronome certo lá. No vocativo, que é quando você dá início ao seu texto, tá bom? E no corpo do texto, obviamente. Lembrando ainda, né, só mais uma observação interessante aqui, ó, é essa daqui, ó, que quando nós precisamos utilizar uma forma de tratamento, por favor, lembra disso, ó. Eu uso a forma vossa ou eu uso a forma sua. A forma vossa corresponde, então, a um pronome de segunda pessoa, enquanto que a forma sua corresponde a um pronome de terceira pessoa. Então, quando eu falo na forma vossa aqui, ó, vem, eu vou usar a forma vossa mais uma forma de tratamento, e a gente vai entender assim, ó, se for direcionado, olha só o pensamento vai ficar bonitinho, ó, o vossa é quando você fala com alguém, afinal de contas, ele é um pronome de segunda pessoa. A forma sua é quando você fala de alguém ou para alguém. Beleza? Então, pensa comigo, ó. Se eu tenho a seguinte ideia, imagina que tem aqui comigo um prefeito. Prefeito é excelência, porque o prefeito é uma autoridade. Então, eu vou falar assim, ó, prefeito, Vossa Excelência consegue me explicar tal conteúdo? Ó, Vossa Excelência, porque eu estou falando com ele. Então, eu uso vossa. Agora, se eu quiser falar dele, então eu vou falar assim, ó, pessoal, vocês perceberam que Sua Excelência, o prefeito, conseguiu explicar corretamente o assunto? Percebe? Sua Excelência, porque eu falo dele. E isso deve ser utilizado no corpo do seu texto. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, tá bom? Você pode ter a mesma letra B. Quarta questão. Acerca de seus conhecimentos em relação à redação oficial, pode-se afirmar que o pronome de tratamento adequado a um texto no padrão ofício destinado ao diretor de uma escola. Então, vamos lá. Ó. Excelência, a gente vai entender que é para autoridades. Autoridades. Infelizmente, um diretor de uma escola não é uma autoridade, né? A gente vai ver que alguns cargos políticos, militares, enfim, são cargos de autoridade, mas não chega a um diretor de escola. Então, William, para quem não for autoridade, qual é a forma que eu vou utilizar? Senhoria. Por isso, a nossa resposta já é a letra B. Então, se o documento é encaminhado a qualquer outra pessoa que não tenha esse status de autoridade, por exemplo, um secretário municipal de saúde é uma autoridade, um secretário estadual da fazenda é uma autoridade, um vice-governador é uma autoridade, enfim, esses caras são autoridades, tá? Então, se for um documento encaminhado a um professor, a um diretor, enfim, ao chefe de um setor de uma empresa particular, a gente vai ter só senhoria. Vamos mais? Magnificência é utilizado para reitores. Reitores. Tá? Excelentíssimo diretor, isso aqui nunca vai estar certo, porque a gente aprendeu que excelentíssimo é só para aquelas três pessoas. E a forma ilustre, pessoal, ilustre, digníssimo, são formas abolidas do manual. A gente não usa isso para nada, tá bom? Então a resposta é a letra B. Questão 6. Diz assim, ó. Na redação administrativa, é preciso pautar-se em regras que facilitam a elaboração de documentos e fazem com que a mensagem que queremos transmitir seja reduzida de forma clara. Entre as regras, estas regras, está o quê, pessoal? Que consiste em evitar digressões inúteis, palavras supérfluas, tá? Adjetivação desmedida, períodos extensos e emaranhados. Gente, o que eu vou usar para tirar essas informações que são inúteis? Mano, o nome disso é concisão, pô. Resposta letra A. Só para constar, pleonasmo é aquela repetição de ideias, o famoso entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Não quero. Um preciosismo é você ter de fato, ter muito preciosismo nas palavras, utilizar as palavras mais rebuscadas possíveis, não quero. Ser ambíguo é sempre ter algo de duplo sentido,
Então, não é isso que eu quero. E o estrangeirismo é um uso abusivo aqui no caso, no uso de palavras estrangeiras. Logo, a minha resposta só poderia ser mesmo a letra A, tá bom? 6A. 7. Acerca de seus conhecimentos em redação oficial, é correto afirmar que o vocativo adequado a um texto no padrão ofício destinado ao presidente do Congresso Nacional. Opa, o presidente do Congresso Nacional é uma daquelas 3 autoridades que eu citei? É sim, ele é chefe do Legislativo Federal, não é verdade? Então vejam, não vamos usar senhor presidente, tá? Não vamos usar só presidente, não vamos usar excelentíssimo presidente nem excelentíssimo senhor. A forma certa é excelentíssimo senhor presidente ou excelentíssima senhora presidente ou presidenta, tá bom? Então, do jeito que você quiser utilizar, essas formas caberiam. Então, por que eu vou usar o excelentíssimo? Porque ele é, sim, um dos chefes das 3 esferas que nós temos, tá bom? Então, é isso aí, a resposta é mesmo, letra B. 8. Acerca de seus conhecimentos em redação oficial, é correto afirmar que o fecho adequado a um texto no padrão ofício, em que o emissor, vou colocar aqui, ó, o emissor possui hierarquia inferior ao receptor. Ó, o receptor aqui, ó. O emissor está abaixo do receptor. Então vamos lá, gente. A gente já vimos que o ATT não existe. A gente já viu que cordialmente não existe. E com protesto de elevada estima também não tem mais esse puxa-saquismo. Então, entre respeitosamente e atenciosamente, a gente fica com qual? Respeitosamente, porque o documento é de baixo para cima. Se o documento fosse de cima para baixo, nós teríamos então, ó, aqui, ó, vamos colocar assim, então, se o emissor estiver aqui e o receptor estiver aqui, aqui eu tenho então um atenciosamente. Lembrando ainda que pode ser também nessa mesma ideia, atenciosamente, e aqui eu vou ter um respeitosamente. Beleza? Seria essa a orientação. Bem tranquilo, não tem nenhuma outra possibilidade de fecho. E a nossa 9ª questão diz assim, ó. Dentre outras partes do documento no padrão ofício estão identificação de signatário. Eu te pergunto, precisa ter identificação de signatário? Claro que sim, pô. Tem. O signatário, pessoal, é quem assina. Então, precisa ter a identificação dele. Vai estar lá, nome, né? A assinatura do autor, claro, vai ter a assinatura do cara. Tem que assinar aquilo que ele está falando, né? Depois, tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão expede. Lembra que a gente falou isso? O tipo é o ofício, o númerozinho, e depois vem a sigla seguido por barras. Então, isso aqui também tem, pô. Local e data em que foi assinado por extenso com alinhamento à direita. Não é que a gente falou disso? Vai ter o local, vai ter a data, né? A datazinha ali por extenso, né? E vai estar com alinhamento à direita. Então, isso aqui está tudo certo também. Logo, a minha resposta só poderia ser a letra A, todos os itens corretos. Beleza? Show de bola. Gente, então olha isso, ó. Fiz então aqui um vídeo mostrando para vocês aquilo que era vital para que você conseguisse ter um bom direcionamento sobre o assunto redação oficial. Vejam que eu tomei por base a 3ª edição, que foi feita em 2018, assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou, ele fez algumas alterações ali, que a gente já viu como é que é hoje, tá? Então agora, qual que é a ideia? Pratiquem, façam questões, tentem utilizar isso mais na prática, vejam que existem sim outras informações necessárias, existem, mas por favor, lembra que esse direcionamento que eu passei para vocês vai te ajudar a acertar sim muitas questões, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito válido. Fico muito grato pelo carinho, pela confiança no trabalho. Conte comigo sempre. Tamo junto e até mais. Valeu!